Oi, eu sou o Paulo e hoje na nossa aula número 2 a gente vai estar falando um pouquinho sobre linguagens de programação, qual a diferença entre elas, se tem diferença entre elas, e talvez você já tenha ouvido falar, não importa qual linguagem você escolher, o que é importante é saber lógica de programação, e eu te digo que essa é uma mentira, porque existem paradigmas de programação, ou formas, diferentes formas que a linguagem funciona, certo? Ou que elas são estruturadas. Então, o imperativo é aquela que tu vai descrever exatamente como é que a linguagem vai fazer o que tu quer, é declarativo, tu vai dizer o que que tu quer sem exatamente especificar como, qual que é o passo a passo. Então, no procedural, é aquela que tu vai explicar o processo, né? Então, tu poderia ter algo que a gente pensa clássico aqui de linguagens, né? Tipo, x recebe x mais 12, aí tu vai chamar a função de somar aqui, passando x com o valor 13, coisa assim, então tu vai descrevendo. Orientação a objetos é aquela que usa classes e ela é muito utilizada em desenvolvimento de jogos, porque as classes facilitam muito. Lembra, tipo, na biologia que tem classe, ordem, filo, espécie? Então tem, por exemplo, os mamíferos, e aí tu tem, por exemplo, os primatas e os canídeos. Eles são diferentes, um primata é diferente de um canídeo, mas os dois são mamíferos, então eles têm características em comum. Então com isso tu consegue fazer coisas como numa linguagem, tu, por exemplo, tu poderia ter uma classe pessoa que vai ter, por exemplo, todo mundo vai ter nome e todo mundo vai ter CPF, CPF. E aí se tu for criar um cliente, uma loja, um cliente, o funcionário, tantos clientes quantos funcionários são pessoas, então quando for escrever o cliente não vai ter que dizer de novo, o cliente tem nome, tem CPF. Isso aí já está implícito porque ele é uma pessoa, certo? E isso é muito utilizado em jogos, porque tu vai ter, por exemplo, um objeto 3D no teu jogo, e aí tu vai ter, por exemplo, um player, um modelo 3D do player e o NPC, certo? O objeto 3D ele tem posição x, y, z no espaço, x, y e z no espaço. Ele tem função para rodar, para fazer uma rotação aqui, então vai ter uma função que vai fazer uma rotação. Então quando tu for definir o teu player, tu não vai ter que especificar dentro, ele tem uma função x, y, z. Ele vai ser renderizado pelo jogo. Isso tudo vai estar implícito já, porque ele já é um objeto 3D. Então tu não precisa ficar reescrevendo essa parte do código, o que é muito útil. E na declarativa, certo? Em que tu vai descrever mais o que tu quer que o computador faça sem exatamente especificar como. Vai ter coisas como funcional, que lida com funções, então não vai ter tanta variável. E lógico, sabe aqueles problemas de lógica que são a pessoa de camisa azul está na frente da pessoa de camisa vermelha. A pessoa de camisa vermelha não é a primeira da fila. São três pessoas na fila. Então, por isso tu sabe que a pessoa de camisa vermelha está na segunda posição. Esse é um tipo de problema lógico que tu consegue resolver facilmente com linguagens lógicas. E aqui temos alguns exemplos de linguagens, né? Muitas aqui também tem C++, C++, Python tá aqui também, Python. E muitas linguagens hoje em dia são multiparadigmas, então elas conseguem executar múltiplos desses paradigmas. Então, Python tu consegue ter classe, tu consegue criar processo, consegue trabalhar só com funções, tu consegue fazer processamento lógico com Python. Então, isso te dá uma funcionalidade, uma amplitude muito grande para trabalhar com essas linguagens, certo? E onde é que eu vou escrever esse código, né? Como é que eu vou escrever ele? Então, a gente tem duas opções grandes aqui, que seria a IDE, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, ou trabalhar direto com o editor de texto e o compilador, o interpretador da linguagem. Então, o editor de texto é aquele que tu vai escrever o teu texto, ele só vai te ajudar a manter o texto organizado. Ele possui algumas funções simples, então, tipo, ele vai colorir as palavras, ele vai te ajudar a manter o alinhamento do texto, vai ter o número da linha, ele vai, por exemplo, te sugerir palavras para autocompletar, então tu tá escrevendo for, talvez ele já sugira ali como é que é os parênteses, as abre aspas e tal. Mas ele não vai fazer nada muito além disso. E a vantagem é que tu pode usar isso para várias linguagens. Então, tu quer trabalhar, tu quer escrever teu código em C, Python, direto no mesmo editor, tu pode.
E aí depois tu vai abrir outra aba ali no teu computador, que vai ser o GC, computador de Python, o computador de C, o Python, interpretador de Python, e tu vai rodar ele, o código separado do editor de texto. E a ideia é, que é muito comum com tipo Java, e é quase como algumas engines de jogos funcionam, é que ele já vai estar tudo integrado. Então tu vai ter o teu editor de texto já no programa, então ele é um editor de texto, basicamente, com mais integrado na aplicação já. Então tu vai conseguir, por exemplo, rodar e falar, eu quero que ele pare na linha 12 aqui, para toda vez que ele passar nessa linha 12 ele vai parar para eu analisar o que está acontecendo na linguagem. Então talvez ele te mostre os recursos, quanto que as variáveis estão consumindo da memória, coisa assim. Mas ele é mais demorado, mais pesado, né? Ele é mais lento, tu vai abrir, vai demorar mais, vai puxar mais memória, tudo assim. E às vezes tu não precisa de tudo isso. Mas é muito comum com já linguagens de, por exemplo, Godot é quase como se fosse uma IDE, porque ele já vai ter o editor de texto de Godot lá dentro. Unity está mais nesse sentido aqui, que quando tu instala o Unity e tu vai abrir um script dentro da Unity, ele vai, tipo, normalmente já instala Visual Studio, né, que é um editor de texto. Visual Studio. E aí, quando tu vai rodar o código, ele vai rodar na Unity mesmo, né? E a gente tem a terceira opção, que é online, né? Você não precisa instalar nenhum computador, ele está em 2024, você pode rodar essas coisas online. Tem até plataformas aqui como Bcrowd e LeetCode, que são de problemas de texto, e ela já tem tudo isso junto. Deixa eu ver, acho que tá. Eu consigo abrir aqui, sim. Tanto aqui, por exemplo, esse Programmix site, tu consegue rodar a tua linguagem Python aqui. Tu consegue mudar aqui para, por exemplo, eu acho que esse é o C++. E aí tu vai conseguir rodar aqui também tudo isso direto sem ter que instalar nada, né? O Bcrowd esse aqui, que tem aqui os probleminhas, esse é o problema número 100, só para pintar Hello World, aqui tá o exemplo. Então tu vai ter aqui onde tu vai escrever o teu texto aqui e aqui é a descrição do problema e tu vai ter um botão aqui embaixo. Acho que não vai aparecer, mas tem um botão aqui embaixo que diz para rodar o texto e que tu pode mudar, né, a linguagem. Ah, não quero Python, quero escrever em C. E aí C Sharp. Aí ele vai trocar aqui para C Sharp. E o LeetCode ele é um pouquinho mais profissional, assim, ele não é tão para iniciantes. Os problemas não são tão iniciantes, eu acho, pelo que eu vi. Mas ele também aqui tu pode rodar e aqui tu pode mudar qual linguagem de programação tu quer e ele vai te deixar rodar, resolver o probleminha. E então, voltando aqui para a nossa coisinha. E por último, tu quer salvar o teu arquivo, como é que tu faz isso? Extensões de arquivo, certo? Eu posso rodar Tá, eu tenho, por exemplo, Python instalado, eu posso escrever lá o meu código que é calcula, calcula a soma de dois números, ponto .txt, posso salvar como ponto .pdf. Então, não, cada linguagem tem sua própria extensão de arquivo, então tu vai chamar o teu programa de, não sei, script1, ponto .py para Python, tu vai rodar em C++ é ponto .cpp, de pp de plus plus. O C Sharp, que é o da Unity, aqui é o ponto .cs. Então, quando tu for criar um arquivo lá na Unity, ele já vai criar script, movimentação, ponto .cs, coisa assim. E aí, atentar aqui para não criar um arquivo com espaço, né? Porque isso pode dar problema. Cuidar para não usar, tipo, C cedilha. Sei, às vezes tu pode usar, às vezes pode dar problema, às vezes não. Bem, depende. Então tá, próxima aula a gente já deve ter alguns probleminhas já de cara, ou pelo menos a iniciação para programar. É isso, obrigado por ter assistido.